Oi, gente, bom dia. Meu nome é Luísa Chalub. Eu vou falar agora um pouquinho com vocês sobre parte geral de direito civil. Na verdade, esse é um tema que começa a ser trabalhado agora. A gente inicia com o começo mesmo do código, que é pessoa natural. A gente fala sobre o tema de pessoa natural no seu artigo 1º. E a gente vai trabalhar um pouquinho também com os conceitos de capacidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoa natural, conceito. O que é pessoa natural para o Código Civil de 2002? Segundo o artigo 1º do Código Civil, pessoa é aquele ser capaz de direitos e deveres na ordem civil. Essas são as pessoas naturais. Antes da gente começar a aprofundar nesse conceito aqui de pessoa natural para o Código Civil de 2002, eu gosto de fazer uma comparação entre o Código Civil 16 e o Código atual. Porque a gente teve algumas modificações super importantes, super relevantes em relação a isso. Primeira modificação. O Código Civil de 16 falava que todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Então, primeira modificação, homem, a gente deixa de usar a expressão homem e passa a usar a expressão pessoa. Porque, gente, o Código Civil de 16, ele é um código que ele foi criado, ele foi pensado numa outra época. Atualmente, a gente trabalha com a ideia de uma sociedade muito mais plural, isso reflete em todos os aspectos do nosso ordenamento jurídico. Então, a gente tem a ideia de que atualmente já é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a gente tem a ideia que homens e mulheres têm os mesmos deveres e os mesmos direitos na ordem civil. Então, historicamente, isso vem de uma conquista do feminismo mesmo, de uma evolução da sociedade. Então, a gente tira o termo homem e coloca o termo pessoa, que é um termo mais abrangente, abarca aí homens e mulheres. Outro ponto, outra modificação que eu gosto de ressaltar também, é aquela que fala da palavra obrigação. A gente tira a expressão obrigação e coloca a expressão dever. Por quê, gente? Porque a obrigação, ela é uma expressão mais restrita do que o dever. O dever é uma expressão mais ampla. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que todas as obrigações são deveres, mas nem todos os deveres são obrigações. Então, a gente tem um gênero, que é dever, e esse gênero tem uma série de espécies. Uma das suas espécies é obrigação. Então, quando a gente fala de direitos e obrigações, a gente está trabalhando com uma espécie só de dever, e não é isso que a gente quer. A gente quer realmente abarcar todos os direitos e todos os deveres. Tudo bem? Prosseguindo aqui. Início da pessoa natural. Gente, esse é um ponto bastante interessante, bastante discutido na doutrina, na jurisprudência. A gente tem um posicionamento mais ou menos, um consenso atualmente. A gente tem uma corrente assim que é amplamente majoritária, então que a gente pode usar com certa tranquilidade em relação a isso. Bom, começando pelo começo, trabalhando aqui com o artigo 2º do Código Civil, ele diz que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento, com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Qual a interpretação adequada para isso então, gente? Antes da gente passar para o próximo slide, que tem um quadrinho aí com as 3 correntes mais importantes em relação ao início da personalidade da pessoa natural, é importante a gente destacar que o artigo 2º do Código Civil de 2002, ele traz expressamente aí a palavra nascimento, né? Então, isso demonstra pra gente que esse dispositivo, ele adota a teoria natalista. Mas não é por isso que essa é a teoria majoritária, tudo bem? Então, vamos ver aqui quais são as teorias que a gente tem. A gente tem a teoria natalista, teoria da personalidade condicional e teoria concepcionista. Bom, o que a teoria natalista nos diz? A gente acabou de ver que o artigo 2º do Código Civil de 2002 adota a teoria natalista. Ele diz que a personalidade jurídica só se inicia com o nascimento. Então, seria indispensável que aquele indivíduo, que aquele feto, nascesse com vida para então ter personalidade jurídica. Teoria da personalidade condicional, gente. Que teoria é essa? Essa é uma teoria minoritária, mas defendida por alguns autores que são bastante importantes, como Washington de Barros Monteiro e Arnaldo Rizzardo.
Bom, o que ela diz? Ela diz que a personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas o nascituro titulariza direitos submetidos à condição suspensiva. Então, esses direitos do nascituro, eles só estariam perfeitos, aperfeiçoados, quando ele nascesse com vida. E por fim, gente, a gente tem a teoria concepcionista, que é a teoria atualmente majoritária, posição adotada também pelo STJ. O que essa teoria diz? Ela diz que a personalidade jurídica, ela se inicia com a concepção, muito embora alguns direitos só possam ser plenamente exercidos após o nascimento, né? Então, essa teoria ela vai além, ela fala, olha, o nascituro é pessoa desde o momento em que ele é concebido. Então, existe uma pessoa ali. Então, ele já é titular de direitos. Em relação a isso, a gente tem um julgado muito interessante aqui do STJ, que teve como um relator o ministro Luiz Felipe Salomão, e eu queria trazer esse ponto aqui de destaque para vocês. Ele fala, olha, o ordenamento jurídico como um todo, e não só o Código Civil de 2002, ele se alinha muito mais à teoria concepcionista do que com a teoria natalista, justamente. Embora o artigo 2º ali, ele traga para a gente, ele traz uma impressão, ele nos remete a uma ideia que o Código Civil ele irá aplicar a teoria natalista, em verdade, se a gente for fazer uma análise ali sistemática, não só do Código Civil, mas do ordenamento jurídico como um todo, na verdade o que a gente tem é o nosso ordenamento jurídico adotando a teoria concepcionista. Isso foi muito interessante e esse julgado foi um julgado que foi aplicado no caso do seguro DPVAT. O que é o seguro DPVAT, gente? Ele é o seguro, aquele seguro obrigatório para o caso de acidentes com veículo automotor. Esse seguro DPVAT, ele pode ser pago à vítima do acidente ou aos parentes da vítima desse acidente, caso essa pessoa venha a falecer. E ele pode ser pago tanto por lesões que aquela pessoa tenha ou pelo óbito que aquela pessoa chega a contrair, que pode chegar a ocorrer devido a um acidente de carro. O que aconteceu nesse caso específico? Uma mulher grávida, ela estava num carro, ela foi envolvida em um acidente com um veículo automotor. Quando ela foi pleitear o seguro DPVAT, ela pediu indenização em virtude do evento morte. Embora ela, grávida, tenha perdido um bebê que ainda não havia nascido. Então, resumindo aqui, a gente teve um acidente com uma mulher que estava grávida, em virtude desse acidente ela vem a perder esse bebê, e quando ela pleiteia o DPVAT, ela faz esse pleito pedindo a indenização por conta do evento morte e não indenização por conta do evento lesão corporal. O que cabia então ao STJ decidir aí? Cabia decidir se existia vida, porque só há morte quando existe vida, não é? Então, existia uma pessoa ali para que a gente possa, então, conceder essa indenização em relação a um ser que já era concebido, em relação a um ser que já era tido como uma vida independente. O que o STJ falou? O STJ falou que sim, foi esse julgado aí com a relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Então, aqui, deixei mais um resuminho do julgado para vocês lerem depois. Nesse slide aqui também tem o número do julgado, se vocês quiserem ler a íntegra deles. Tudo bem? Gente, e capacidade? Esse é um outro conceito que a gente tem que trabalhar quando a gente fala aqui de pessoa natural, né? O regramento da capacidade no Código Civil, ele é muito interessante e ele adquiriu um interesse ainda maior depois com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque houve uma modificação drástica. Então, o que seria essa capacidade? O artigo 1º ele fala pra gente que, olha, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas o que é, então, a capacidade? Para o Flávio Tartucci, a capacidade de direito ou de gozo é aquela para ser sujeito de direitos e deveres na ordem privada. Agora, ele diz também que existe a capacidade para exercer esses direitos. Uma coisa é você ter capacidade para ser titular de direitos e deveres, e outra coisa é você ter capacidade para exercer esses direitos.
Essa capacidade para o exercício, para o Flávio Tartucci, é chamada de capacidade de fato ou capacidade de exercício propriamente dito. Tudo bem? Então, resumindo aqui isso que a gente falou, a capacidade de direito para Flávio Tartucci é aquela para que o sujeito ele seja titular daquele direito. Todas as pessoas têm. Lembrando que pessoa, pela teoria concepcionista, é o feto já dentro da barriga, pode ser considerado como uma pessoa. A gente já teria ali uma vida. E a capacidade de fato ou de exercício é aquela para exercer direitos. Nem todo mundo tem. E aí o Flávio Tartucci ele vai além, ele diz o seguinte, ele fala, olha, quem tem capacidade de direito mais a capacidade de fato, tudo junto ali reunido, ele tem uma coisa que é chamado de capacidade plena, tá? Agora, gente, o que é interessante a gente saber? A gente viu que a capacidade de direito todo mundo tem, inclusive o nascituro de acordo ali com a teoria concepcionista, né? Agora, a gente viu também que só tem capacidade civil plena quem tem capacidade de direito e a capacidade de fato. O que a gente precisa saber agora? Quem tem a capacidade de fato, né? Quem são as pessoas capazes de terem a capacidade civil plena. A gente vai passar para esse ponto já já. Antes disso, eu queria só trabalhar com mais 2 conceitinhos antes da gente entrar aí nas modificações trazidas ali, pelo que eu falei para vocês, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, gente, aprofundando um pouco aqui, a gente viu que existe a capacidade de direito, a capacidade de fato, que os dois reunidos eles formam a capacidade civil plena, mas a gente tem ainda mais 2 conceitos que vale a pena trabalhar aqui, que são legitimação e a legitimidade. O que são eles, gente? A legitimação é a capacidade especial para que determinado ato ou negócio jurídico. Então, a gente tem, o grande exemplo disso é a outorga conjugal, ou também chamado de outorga uxória. Então, quando uma pessoa ela é casada, a depender do regime de bens, para que ela aliene um imóvel, ela precisa ali de uma autorização específica, uma capacidade especial, seria a legitimação. A gente tem também o conceito de legitimidade. A legitimidade ela é a capacidade processual. Isso a gente estuda lá em processo civil, está contido no artigo 17, tudo bem? Agora, passando aqui, prosseguindo, gente, a gente estava falando sobre, a gente continua falando aqui sobre o regime da incapacidade. O regime da incapacidade, ele foi fortemente influenciado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, os artigos 3º e 4º do Código Civil tiveram a sua redação super modificada. Então, atualmente, como que está a sua redação? A gente sempre teve, gente, uma divisão entre incapacidade absoluta e incapacidade relativa. A incapacidade absoluta é a impossibilidade de realizar pessoal e diretamente os atos da vida civil. Ela requer uma representação, aquela pessoa tem que estar representada. E a incapacidade relativa é a impossibilidade de realizar pessoal e diretamente os atos da vida civil isoladamente. Quer dizer, aquela pessoa não pode realizar aqueles atos sozinho, mas pode sim realizar se ele estiver assistido. Então, na incapacidade absoluta, a gente tem realmente uma incapacidade total de realizar pessoal e diretamente atos da vida civil, enquanto na incapacidade relativa, a gente tem apenas uma incapacidade de se realizar sozinho certos atos. Enquanto na incapacidade absoluta a gente necessita de representação, na incapacidade relativa a gente necessita de assistência. Bom, gente, e aí? Como é que está isso atualmente? Bom, atualmente, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem apenas uma classe de pessoas, uma qualidade de pessoas que são consideradas absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos. Então, todo mundo, em dado momento da vida, vai ser absolutamente incapaz. Que momento é esse? Até que se complete 16 anos. Uma vez que você completa 16 anos, você deixa de ser absolutamente incapaz e não retorna a esse estado. Nunca mais. Você atingiu 16 anos,
você é, no mínimo, relativamente incapaz. Então, você pode ter ou a capacidade civil plena ou a capacidade civil parcial aí pela relatividade, por uma incapacidade relativa. Mas o Código Civil, ele adota atualmente para um critério de diferenciação da incapacidade absoluta meramente um critério etário, é realmente relativo à idade. Uma vez que você faz 16 anos, você completa ali 16 anos, você não é mais absolutamente incapaz. Você pode continuar sendo incapaz relativamente se você não for emancipado, que é um tema que a gente vai falar no próximo bloco, ou você pode ter a capacidade civil plena, tá? Agora, a incapacidade absoluta só existe atualmente em relação aos menores de 16 anos. E a incapacidade relativa, gente? Bom, a incapacidade relativa, ela ocorre em relação aos menores de 16, aos maiores de 16 e menores de 18, se não houver emancipação, como eu já falei com vocês, a gente vai falar mais pra frente, ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. Gente, então era isso que eu queria falar para vocês nesse bloco. A gente falou aqui sobre pessoa natural, o seu conceito, o início e sobre capacidade. Tá? Então, a gente trabalhou aqui com várias teorias em relação à teoria natalista, concepcionista, trabalhamos aqui com essa modificação em relação ao regramento, estatuto da capacidade no nosso ordenamento jurídico. Então, a gente encerra esse tópico, esse tema, e a gente vai falar ainda nos outros blocos, nas próximas aulas, sobre temas relacionados à parte geral e também relacionados à pessoa natural. Tudo bem, gente? Não se esqueçam de seguir o curso PED e assinar aqui, se inscrever aqui no canal do YouTube. Tudo bem? Muito obrigada!